A tributação dos fundos imobiliários, os FIIs e os fundos de investimento do agronegócio, os FIAGRO, agora estão na mesa, ou melhor dizendo, na mira do governo que visa arrecadar mais aí com essa tributação, mais uma medida que visa ampliar a receita. Qual que é a novidade agora? Antes, a gente já viu esse assunto ser ventilado com as ideias de tributar dividendos, né, dos fundos imobiliários. Agora, aparentemente, o que a gente vai ver é uma tributação dos fundos em si. A notícia que a gente tem foi dada na manhã dessa segunda-feira, ali pouco depois das 10 da manhã, e ela fala sobre uma tributação aqui da receita desses fundos, com imposto sobre bens e serviços, o IBS, e também da contribuição sobre bens e serviços, a CBS. Então, né, com essas duas alíquotas aí recaindo sobre a receita dos fundos. E aí, a gente obviamente tem um impacto na rentabilidade dos FIIs, isso também bate na rentabilidade dos cotistas, né? Vai bater no bolso dos investidores. Lembrando que são mais de 2,6 milhões de investidores em fundos imobiliários no Brasil e mais de 500 mil investidores em FIAGRO, mais de 520 mil para ser mais exato, segundo os dados mais recentes da B3, investidores estes que são majoritariamente pessoa física. Então, essas são as informações que a gente tem. É uma notícia de bastidores que foi dada pelo Valor Econômico, que está dizendo que um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados está discutindo a minuta desse texto. A gente não tem mais detalhes sobre de quanto vai ser essa alíquota, como é que vai funcionar. As informações que a gente tem agora são essas, que um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados está discutindo esse tema e deve apresentar a minuta desse texto. A notícia que a gente tem, aliás, é que essa minuta, esse texto, deva ser apresentado ainda nessa semana, na quarta-feira, dia 3 de julho, ou seja, depois de amanhã. Então, como eu falei para vocês, é uma isenção no imposto de renda, né, que a gente tem para pessoa física, inclusive por isso que esses investimentos são tão atrativos para pessoas físicas, né? Essa isenção vai ser mantida, mas a gente vai ter uma tributação aí de IBS e de CBS recaindo sobre a receita dos fundos imobiliários e dos FIAGRO. Como eu falei, tem um impacto para o cotista, tem um impacto para você que é investidor desses fundos. Os especialistas que foram ouvidos, inclusive todos até então, sob condição de anonimato, os comentários que a gente tem na imprensa, são de que o impacto dessa medida pode afetar a rentabilidade dos FIIs e dos FIAGRO em um patamar de 10% a 20%. Então tem um impacto ali relativamente grande aí dentro da receita dos fundos imobiliários e dos FIAGRO que estão na mira do governo aí para arrecadação. Como eu falei, são mais de 500 mil investidores em FIAGRO, mais de 2,6 milhões de investidores em fundos imobiliários. Vai lembrar que esse tema ele já foi discutido anteriormente. Antes ele estava muito na ótica de taxar os dividendos dos fundos imobiliários, né? Da mesma forma que a gente tem, sei lá, por exemplo, a taxação dos juros sobre capital próprio, né, do JCP, que a Receita abocanha uma parte do ganho ali, tem a alíquota na fonte. Só que agora é uma tributação diferente, uma tributação na receita. Vai lembrar que essa medida ela vai em linha com as últimas decisões do governo de tentar arrecadar cada vez mais para tentar zerar o déficit, né, zerar o déficit fiscal ou fazer um superávit em um futuro breve. A gente sabe que o governo tem uma façanha que é muito difícil, tá difícil equacionar as contas públicas e até então a gente não viu o corte de gasto, a gente só viu esse ajuste fiscal sendo feito pelo lado da arrecadação. Além disso, eu destaco aqui que não é a primeira vez também que esse ponto aí no âmbito da reforma tributária é discutido. Isso porque o projeto de lei complementar, o PLP 68 de 2024, já tinha incluído os fundos de investimento na categoria fornecedor. E aí, com isso, os fundos passam a figurar como prestadores de serviço. Isso significa que eles seriam passíveis de incidência de imposto em operações aí no dia a dia. Com isso, a Anbima, inclusive, passou a interagir com o governo federal a fim de buscar uma mudança nesse texto em questão. Só que esse PLP em específico a gente ainda não viu ter grandes impactos. A grande novidade agora é essa nova tributação que está para sair, como eu falei. As informações ainda são bem preliminares, as informações são de que o grupo de trabalho da Câmara está discutindo isso e a gente deve ver esse texto vir à luz muito em breve, quem sabe nessa semana de fato, na quarta-feira, dia 3 de julho. Essas são as últimas atualizações que a gente tem. Assim que a gente tiver mais novidade, a gente traz para vocês aqui no canal do Sono Notícias. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar o like para você não ficar por fora aí das principais novidades do mercado financeiro e da economia. Um abraço e tchau, tchau.